Bom, passaremos agora a palavra ao senhor Hudson Matheus Almeida Rabelo, coordenador do Núcleo da Conjovem do Centro-Oeste Mineiro, que disporá de 10 minutos prorrogáveis para suas apresentações. Bom, boa tarde a todos. Deputada, queria muito te agradecer pelo convite. Você sabe mais do que ninguém a força jovem, o quanto nós temos que lutar, tanto que nós temos que construir esse país. E é de super importância a gente ter essa paridade, com tanta gente importante estar sentado na mesa e poder conversar sobre esse assunto tão importante que é as rodovias do nosso país. Bom, para começar, eu queria, se você já tinha feito uma abertura, eu queria falar sobre a nossa Comissão de Jovens Empresários do setor do transporte de carga rodoviário. Hoje em dia, a gente tem uma comissão que ela é feita por uma comissão de jovens empresários, que ela é composta por mais de 500 integrantes voltados ao transporte rodoviário de cargas, justamente para poder capacitar, trazer liderança, a evolução para esses jovens, para um dia a gente conseguir soluções para o transporte rodoviário de cargas, principalmente a evolução e o network que a gente faz junto com esse pessoal. Então, hoje em dia, a Conjovem é composta por mais de 500 integrantes, por 26 núcleos espalhados por todo o Brasil. E a comissão ela tem uma união muito interessante, porque eu falo muito que o transporte de cargas, antigamente, ele parecia muita concorrência, tinha muita pessoa preocupada com a carga, se ia perder a carga, se não ia perder a carga. E hoje a gente vê que a cabeça graças a esse tipo de comissão, graças aos jovens, a gente vê que essa cabeça está mudando. A gente vê que o jovem hoje é um aliado para trazer o desenvolvimento do transporte rodoviário. Então, a Comissão dos Jovens Empresários, ela tem os núcleos, os 26 núcleos, e esses núcleos são instruídos através de metas. Essas metas como horas de reunião, como encontros, como ações sociais, visitas técnicas, importantes fornecedores do nosso setor, como fornecedor de pneu, fornecedor de rastreador. E uma das metas que a gente tem é a elaboração de projetos. Então, diante desses projetos, a gente vem evoluindo muito, trazendo benefícios, trazendo projetos para o futuro do transporte. Citado pela deputada Maria Clara foi até um aplicativo desenvolvido pela Conjovem, que a gente tem um grupo do WhatsApp da Conjovem, que eles falam que é o Google do transporte brasileiro, sabe? Então, a gente queria criar isso não só para ficar entre o grupo de WhatsApp, mas poder trazer a solução para todos os usuários do transporte do Brasil. Então, foi até uma ideia foi até um projeto apresentado pelo pessoal do sul do Brasil, junto com o pessoal da Bahia, de um aplicativo de informação de todo tipo de informação que a gente precisa do transporte rodoviário de cargas. Então, por exemplo, se um pneu estragou no Rio Grande do Sul, a pessoa entra no aplicativo, já coloca lá no aplicativo e já vê, opa, tem uma borracharia 24 horas a 5 quilômetros de distância de onde eu estraguei o pneu. Então, trazendo aqui para Minas Gerais, a gente vê muito o transporte rodoviário ele é do Brasil. Então, a gente que tem transportadora aqui perto, mas manda caminhão para o sul. Então, o pessoal do sul, às vezes, pede muita indicação para a gente de vocês têm alguém que mexe com mecânico de um tipo de caminhão ou outro tipo de coisa. Então, a gente, através da Conjovem, fazendo esse aplicativo para poder ter esse tipo de informação de solução, geralmente, para todo o Brasil, sabe? Então, a Conjovem hoje já tem 15 anos de duração. Ela graças à Conjovem, hoje a gente já trouxe parlamentares para o Congresso. O Lucas Gonzalez, que hoje é um grande representante da política mineira, ele
ele conta que foi o primeiro acesso dele à política foi através da Conjovem. Então, hoje em dia, ele é uma pessoa que luta bastante pelo nosso setor, sabe? Então, o desenvolvimento da Conjovem é bastante interessante. Convidar todos para poderem conhecer a Conjovem, se caso tem alguém para poder participar, alguém para indicar. Eu mesmo hoje já assumo um cargo de diretoria no sindicato através da Conjovem, graças à Conjovem que me propôs isso, e principalmente está nessa mesa podendo abordar esses assuntos das rodovias, que é de grande importância. E eu queria falar também, aí pegando um gancho desse grupo da Conjovem, a gente faz bastante discussão hoje em dia sobre todos os assuntos que trazem, que fazem com que o transporte rodoviário de cargas rodem, a engrenagem do transporte rodoviário de cargas. Então, a gente vê que cada vez mais a gente tem sido exigido por leis. E, por exemplo, igual a gente está tendo agora uma ADI 5332, que é a lei do motorista, que foi a que o Sérgio citou sobre a parada do motorista, sobre essas coisas. E a gente estava até comentando no grupo, não, a gente vai ter a lei, vai ter a cobrança, vai ter a fiscalização, mas e aí, como é que a gente vai fazer? A gente estava até brincando que, do jeito que está, era melhor a gente vender as empresas de transporte e abrir setor de hotelaria para os motoristas dormirem na beira da estrada, pela falta de condição que a gente tem, do que realmente pode ter que atender todas as leis que demandam a gente cada vez mais. O setor do transporte de cargas, ele cada vez mais sob pressão, não só desse tipo de lei, mas, por exemplo, com embarcadores, de entregas rápidas, de material perecível. Então, até citando um exemplo pessoal, a gente teve, no dia que aconteceu o acidente com torcedores do Corinthians, a gente estava com carga perecível e a via ficou mais ou menos umas 10 horas fechada. E o motorista ligando, como é que eu faço? Eu tenho que chegar no Ceasa. Então, assim, essa falta de estrutura das rodovias acaba gerando muito mais coisa do que a gente pensa. O custo mais alto como transportador, às vezes a gente vai dar um preço para um cliente, a gente tem que colocar a trepidação que acontece num caminhão por buracos que prejudicam o funcionamento do caminhão, o ponto de parada dos motoristas, que às vezes poderia gerar uma logística que fizesse o motorista dormir em casa, mas por algum problema, algum parecida que tenha acontecendo, o motorista tem que dormir na estrada, o transportador tem que gastar com o hotel. Então, isso não é só um custo do transportador, isso chega no bolso das pessoas, porque isso vai custar no frete. A demanda que isso vai trazer para as empresas de transporte vai ser repassado por frete. A desgaste das peças, né, a insegurança do motorista que traz, que, por exemplo, às vezes ele poderia dormir num posto de gasolina mais tranquilo, mas não, tem que dormir num posto que gere segurança para ele. Eu andei pesquisando, uma pesquisa da CNT fala que 31% do frete, o frete é 31% mais caro por conta das más qualidades das rodovias. Então, isso não é só do transportador, isso chega no bolso de cada cidadão aqui do nosso país. Um outro exemplo que eu trago minha família é de Pains, perto até de você lá, e a cidade é uma grande produtora de calcário. Então, antigamente, o calcário ele era usado para poder fazer reboco, para usar o próprio cal, e hoje ele é super importante para a alimentação de animal, para a questão da agropecuária, para corrigir o solo, né? Então, a demanda de calcário ela é muito grande na região. E a maioria das empresas lá da nossa região, elas ficam na MG 439. E a MG 439 é uma das rodovias abandonadas do governo de Minas. E por conta do escoamento de calcário, às vezes os motoristas preferem desviar por dentro da cidade de Pains. Então, até para cortar pedágio também, um dos pedágios da MG 050, ele é cortado por dentro da cidade de Pains. Então, meus pais voltaram para Pains agora durante a pandemia, e a cada 15 dias eu vou lá visitá-los.
Minha mãe limpa a mesa e a cada um dia você passa o dedo na mesa, tudo sujo de calcário. Do tanto que o trânsito de caminhão está dentro da cidade por conta das más condições da rodovia. Então, assim, é um problema até de saúde pública, sabe, que acontece na cidade, que por conta das más condições, não dá para continuar. Então é isso. Eu acho que, parafraseando, eu vi a audiência pública que você participou lá em Brasília e vi, não vou lembrar quem, falando da questão do tapa-buraco. Eu acho que o secretário da Infraestrutura falou isso. A gente tem que acabar com o tapa-buraco. Não tem que existir o tapa-buraco. Ele tem que ter uma rodovia e ela continuar sendo usada para sempre. Então é isso. Eu vou agradecer a deputada mais uma vez pela oportunidade. Me coloco à disposição, te convidar de novo para o Encontro Nacional da Conjovem, que vai acontecer no final do ano. Foi de grande valia a sua presença, foi grande enriquecimento. E é isso. Muito obrigado a todos e boa tarde.